boa tarde, galera. Quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e nós vamos dar sequência às nossas aulas sobre as rebeliões na América Portuguesa. Como nós falamos, pessoal, na aula sobre a revolta de Beckman, nesse período aí, entre o ano de 1500, que foi o famoso ano do descobrimento, até o ano de 1822, que foi o ano da independência do Brasil, esse período aí que o Brasil esteve sobre o domínio, né, da coroa portuguesa, ocorreram aí uma série de rebeliões pelos vários cantos, pelas várias regiões do Brasil. E nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre uma delas específica, que é a Guerra dos Emboabas, tá? Então, pessoal, a Guerra dos Emboabas ocorreu aí, como vocês podem ver na própria placa, no ano de 1707 até o ano de 1709. Mas é curioso, pessoal, mesmo ela tendo esse nome de guerra, Guerra dos Emboabas, ela não foi exatamente uma guerra. Na verdade, elas foram brigas, né? Brigas famosas entre bandos de garimpeiros contra bandos de garimpeiros. Ou também, pessoal, entre garimpeiros contra comerciantes, como a gente vai conseguir detalhar aqui nessa aula de hoje. Essas brigas, pessoal, eram brigas feias, tá? Resolvidas a golpes mortais de espadas, tiros de espingardas e tudo mais. Tudo isso, pessoal, para matar a sede, né? A sede de ouro. Então essa sede de ouro estava sendo saciada aí com sangue, sangue de muita gente, até gente inocente, tá? Então, vamos dar início aí à nossa guerra, a famosa Guerra dos Emboabas. Pessoal, primeiro aqui gostaria de mostrar para vocês onde aconteceu, né, a região do Brasil, o canto do Brasil que aconteceu, que foi na região mineradora, na região das Minas, né, que hoje é o estado de Minas Gerais. Bom, pessoal, quando você era português nesse período, você tinha algumas opções na vida. Mas se você fosse um pobre em Portugal, você não tinha chance de vir para o Brasil e ser rico, ser um senhor de engenho. Por que você não tinha essa chance, pessoal? Porque lá você não ia, quando você chegasse ao Brasil, você não ia conseguir empréstimos bancários, você não era burguês, nenhum banco português iria te financiar aqui. Então você não tinha chance de vir de Portugal para cá e ser rico sendo pobre lá em Portugal. Então o que esse pobre português fazia? Ele resolvia arriscar aqui no Brasil. Ele vinha, pessoal, para tentar a sorte. E nesse momento específico, nos anos aí no início do século XVIII, 1700 alguma coisa, foi a época da descoberta de ouro na região das Minas. Então foi uma época que veio muitos portugueses para cá tentar a sorte aí nos garimpos. Pessoal, para você trabalhar em garimpo, você precisa de duas características, né? É isso que eles falavam lá e se fala até hoje nos garimpos da vida. Você precisa de duas características. A primeira é vontade de trabalhar duro, pegar pesado, né? Não cansar e ir para cima. O segundo, pessoal, é ter sorte, encontrar as pepitas, as maiores, que aí você consegue, né, alavancar na sua vida. Então o sonho de muitos portugueses pobres lá em Portugal que vinham para o Brasil era enriquecer no garimpo, porque eles tinham a vontade de trabalhar e só estavam aí agora contando com a própria sorte. Certo, pessoal. Essa região aí das Minas, na região de Minas Gerais, ficou super povoada, né? Ficou super populosa. Por quê? Porque vieram muitos portugueses para cá, né? Para essa região mineradora aí. Mas, pessoal, é importante deixar claro que nem todo mundo que vinha de fora era português. Vinha brasileiros também de outras regiões para essa região mineradora. Então tinha muitos portugueses, mas tinha brasileiros de diversos cantos do Brasil. E essa, pessoal, superpopulação, essa região ficou tão abarrotada de gente que logo começou a gerar crises diversas, as mais diversas crises que vocês possam imaginar. As principais dela, pessoal, é a questão aí, ó, a questão alimentícia. Não havia comida para todos, certo?
Então, pessoal, gerou aí ó, uma fome geral. Para vocês terem uma ideia de tão complexo que foi esse momento, muitos morreram aí de desnutrição, falta de alimentos ou de vitaminas essenciais aí. Bom, pessoal, também foi nesse período aí que muita gente aproveitou para ganhar a vida de outra forma, que são aí os famosos comerciantes. Esses comerciantes, pessoal, começaram a trazer produtos diversos para vender aí nessa região mineradora. Então eles iam lá no Rio de Janeiro, lembrando que o Rio de Janeiro aí era o principal centro, né, desse momento. Então eles iam lá no Rio de Janeiro para buscar esses produtos, que era a região mais próxima aí da região mineradora. Então eles vinham aí para buscar e vender esses produtos nessa região. O problema, pessoal, o que produtos que eles iam buscar? É importante deixar isso claro para a gente entender o contexto. A gente falou que é produtos diversos, produtos que eles precisavam aí, desde alimentos, pessoal, né, nos alimentos aí, os principais que se destacavam eram o queijo, os vinhos, né, porque tinha portugueses da região e eles acabavam aí se destacando. As questões das ferramentas, como faca, facões, né, lanças, a peneira, enfim, para mineração, roupa, louças e até mesmo móveis. Tudo que era necessário para o comércio na região, eles mandavam buscar do Rio de Janeiro e comercializavam aí. O problema, pessoal, é que esses comerciantes cobravam preços altíssimos. Por que, que eles cobravam esses preços altíssimos aí? Porque os garimpeiros sempre andavam com ouro. Tá? Eles tinham um hábito nessa região mineradora, pessoal, nessa época das Minas Gerais, eles não confiavam em ninguém. Então, esse ouro que eles encontravam, eles deixavam com ele, eles carregavam com ele, né? Ele não guardava em casa, não escondiam, né? Até mesmo para não ser roubado, furtado no caso, né? Havia também muita essa questão de assassinato quando você encontrava ouro, né? E as pessoas sabiam. Tá? Então eles sempre estavam com ouro. Por isso que esses comerciantes gostavam até mesmo de explorar isso aí. Então eles vendiam esses produtos por 2, 3, 4 vezes o valor que eles compravam lá no Rio de Janeiro. O que fez também, pessoal, que gerasse essa certa animosidade entre as partes, né? Então fazia com que os garimpeiros não respeitassem os comerciantes. Na verdade, os garimpeiros, né, a grande maioria deles, odiavam os comerciantes por esse oportunismo que eles faziam aí com os preços dos produtos, certo? Aqui é o seguinte, esses aí da imagem são os famosos bandeirantes. Se você pode observar, pessoal, se você olhar da sua direita para a sua esquerda, existe uma certa diferença na forma de vestir, principalmente no que diz respeito aos pés. Se você observar o primeiro bandeirante ali com a bandeira no ombro e a espada na cintura, ele está descalço. Aí depois ó, ele vai evoluindo por uma sandália mais fina, depois uma sandália mais grossa, uma bota. É a questão da proteção. Por quê, pessoal? Quem são os bandeirantes? É como a gente citou aqui, ó. Os primeiros garimpeiros que chegaram aí foram os bandeirantes. Pessoal, bandeirantes, eles eram sertanistas. O que é um sertanista? É uma pessoa que andava pelo sertão. Tá? Então eles saíram andando, se embrenhando aí no meio da mata, se penetravam na mata, tá? Pelo interior, em tropas, né? Em grupo, eles andavam em tropas, em busca de riquezas. Então, em determinado momento, pessoal, essa busca ia mudando. Em um momento, eles iam atrás de índios para poder fazer de escravos, em outros momentos, eles estavam atrás de prata, de ouro. Então eles estavam buscando riqueza para vender nas cidades. Então, pessoal, depende do momento histórico que a gente esteja falando aqui, que nós estejamos falando. É importante editar, pessoal, uma historinha interessante para vocês aqui nesse momento. Os bandeirantes, eles partiam em tropas e passavam muitos dias fora de casa, às vezes até semanas. Então, era comum que os bandeirantes levassem os seus próprios alimentos, né? Porque nem sempre eles conseguiam encontrar alimentos por onde eles iam. E, pessoal, como é comum no Brasil, não pode faltar o tradicional arroz e feijão. O negócio, pessoal, é o seguinte: o que estraga o alimento
é a água desse alimento, porque a bactéria circula por ali. Por isso que é comum quando você faz um prato ou compra uma carne, você congelar, para você impedir a circulação dessa bactéria e ela demorar a estragar, não estragar tão rapidamente. E o que esses bandeirantes faziam, pessoal? Eles colocavam farinha dentro do feijão, que é para secar esse feijão. E esse feijão seco, ele durava mais tempo, demorava mais a estragar. E como os bandeirantes andavam em tropa, e aqui nós estamos falando da região das Minas Gerais, surgiu aí o famoso feijão tropeiro, certo? Hoje ele é bem mais incrementado, o pessoal bota bacon, calabresa, né? Mas a essência do feijão tropeiro é ele ser seco. É o feijão com caldo lá e você colocar a farinha para demorar a estragar. Essa foi a origem do feijão tropeiro aí. Galera, é importante dizer também que os bandeirantes nessa região mineradora de Minas Gerais, eles vieram de São Vicente, que fica em São Paulo. Os bandeirantes, eles fundaram, para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo. Tá? Então a cidade de São Paulo foi fundada por bandeirantes. Por isso que tem também esse viés histórico aí. Os bandeirantes são heróis ou são bandidos? Né? Ou são escravocratas? Porque, por exemplo, a sede do governo de São Paulo é chamado de Palácio dos Bandeirantes. Né? Existe uma rodovia conhecida lá em São Paulo chamada de Rodovia dos Bandeirantes. Existe uma televisão de São Paulo que hoje ela é apenas Band, mas o nome dela original é TV Bandeirantes. Então, de certa forma, eles são meio que idolatrados aí nessa na região de São Paulo, aí, principalmente na cidade de São Paulo. Tá? Então, pessoal, por eles serem os primeiros a chegarem naquela região mineradora, eles, por esse pioneirismo, eles se sentiram no direito de serem os únicos a minerar essa região aí. Eles achavam que qualquer outra pessoa que quisesse minerar ali tinha que pedir autorização para eles. E aí, pessoal, qualquer outra pessoa que chegasse ali naquela região, do outro lado, do lado oposto, né? Porque é uma guerra, a gente já percebeu que vai ter os paulistas aí. Qualquer outra pessoa que viesse, pessoal, que não fosse paulista, eram chamados de forasteiros, tá? Era como eles eram conhecidos lá. Então, pessoal, os forasteiros eram todos aqueles que não eram paulistas. E eles não ligavam, pessoal, para os portugueses, na verdade, não ligavam para esse pioneirismo dos paulistas. No lugar daquela palavra português, pessoal, por favor, corrijam aí, porque foi apenas um erro de digitação. É paulista. Então, os forasteiros, eles não ligavam para esse pioneirismo aí dos paulistas, dos bandeirantes, certo? Então, eles iam lá e começavam a minerar nessa região sem pedir autorização para os paulistas. Ok, galera? E aí, ó, os comerciantes, pessoal, a grande maioria desses comerciantes que a gente falou que vendia por preços abusivos, eles também não eram paulistas. A grande maioria deles, a grande maioria não era paulista. Tá? Então, aí, pessoal, só aumentava a questão da animosidade, porque os paulistas já não gostavam dos forasteiros e também eles não gostavam dos comerciantes. E os comerciantes nem todos eram paulistas, ok? A grande maioria não era. Bom, pessoal, dando sequência aí na nossa guerrinha, os paulistas chamavam todos os forasteiros, quem não era paulista, de emboabas. Pessoal, na verdade, era basicamente os portugueses que eles chamavam de emboabas. Por quê? Eu vou tirar aqui a letra para vocês prestarem atenção na imagem. Esse aí, pessoal, ele é um pássaro típico da região mineradora. Né? Me parece que hoje ele está até em extinção, ou correndo esse risco. Não é tão comum você ver, mas na época era muito comum. E o que esse pássaro tem de peculiar, pessoal? Esse pássaro é um dos poucos pássaros que tem penas nas patas. Tá? Ele tem as patas emplumadas.
E como, pessoal, muitos bandeirantes nesse momento andavam descalços ou com chinelos rasos, os portugueses que iam fazer a mineração já iam com botas, né? Então, para se proteger aí de pisar em alguma coisa e cortar o pé, ou de picada de animais. Então, por eles usarem essas botas, eles foram chamados de emboabas. Por isso que veio o nome aí, Guerra dos Emboabas, que são aves com esses pés aí, com as patas emplumadas. Então, por os forasteiros, principalmente os portugueses, usarem botas, eles chamavam eles aí de emboabas. Pessoal, é importante também a gente falar que nessa época aí rolava-se de tudo nessa região mineradora. Então era muito comum as pessoas dizerem por ali que essa região era uma terra sem lei, tá? Então, assim, rolava-se facada, traições, roubo, emboscada, tiro, como eu falei para vocês mais cedo. Normalmente, o garimpeiro, quando ele achava uma pepita, ele levava consigo. E era muito comum também rolar as emboscadas, as pessoas matarem o garimpeiro para roubar aquele ouro dele. Então, não havia justiça no local, a polícia não chegava lá. Então, era meio bagunçado nesse sentido aí. Então, pessoal, teve-se início a famosa Guerra dos Emboabas. Tá? Então, essa guerra foi pela disputa do ouro da região, mais precisamente para ver quem tinha o direito de minerar naquela região. Tá? Então, foi uma guerra aí entre os paulistas e os forasteiros. Tá? E os forasteiros, pessoal, o líder dos forasteiros, que tinha portugueses, tinha brasileiros aí de outros cantos do país, o líder era um cara chamado Manuel Nunes Viana. O Manuel Nunes Viana, pessoal, era português. Então, ele estava lá lutando, defendendo aí, liderando os forasteiros. Portugal, pessoal, que era a metrópole brasileira, ele resolveu se meter nessa guerra. Ou seja, ele mandou tropas armadas até os dentes para acabar com os paulistas aí. Por isso que os emboabas acabaram vencendo essa guerra. E aí, pessoal, o líder emboaba, que era o Manuel Nunes Viana, virou governador dessa região aí. Beleza? E aí, pessoal, aqui passou a valer agora a nova lei. Que lei é essa? A lei de Portugal, a lei do rei de Portugal. Então, essa lei de Portugal, pessoal, às vezes ela era tão violenta e tão injusta quanto a Guerra dos Emboabas. Não resolvia muito essa questão aí, né, das emboscadas, desses assaltos, de tudo isso aí. Ok? E aí, pessoal, após a vitória dos Emboabas, houve uma mudança geográfica na região mineradora. Então, falando dessa mudança na geografia, pessoal, do local, surgiram aí, pessoal, algumas vilas e a capitania, pessoal, ali tudo era uma capitania só, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Após a Guerra das Emboabas, a capitania do Rio de Janeiro foi separada, ficou sendo apenas o Rio de Janeiro, e São Paulo e Minas Gerais passou a ser uma capitania só, tá? Que era governada lá pelo Manuel Nunes Viana. E aí surgiram outras vilas aí, novas vilas foram formadas. Surgiram, por exemplo, a vila do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, que hoje é conhecida como Mariana, que muitos vão lembrar aí, infelizmente, do desastre natural que teve lá com a Vale do Rio Doce. Outra vila que surgiu também, pessoal, foi a Vila Rica, que vai ser palco aí para Confidência Mineira, que vai ser tema para uma nossa outra aula aí. Hoje, a Vila Rica chama-se Ouro Preto. Surgiu também, pessoal, a vila de Sabará, que continua como Sabará, e São João del Rei, que nós também iremos falar sobre ela lá na Confidência Mineira, porque havia um projeto dela ser a capital de uma Minas Gerais aí independente. Certo, galera? Pessoal, antes
de finalizar, eu queria finalizar com vocês contando só mais uma historinha bem rápida. Pessoal, foi nessa época que muitas pessoas, né, quando surgiram essas vilas, passaram a vender como ambulantes. Então, muitas mulheres passaram a produzir diversos tipos de prato, tapioca, beiju, cuscuz, para vender pelas ruas. Isso virou hábito nas vilas de Minas Gerais, nessas vilas que surgiram em Minas Gerais. E pessoal, prato bem barato de se fazer era um doce de amendoim. Então eles faziam lá, a mulher esquentava, fazia o doce de amendoim, colocava numa travessa e colocava lá para poder esfriar e endurecer e vender, né, os pedaços. Só que era muito comum, pessoal, até como aparecia naqueles episódios do Chaves roubando frango, os meninos irem lá e roubarem a travessa para poder comer. Só que esse doce, pessoal, ele é um doce muito barato de se fazer. Então, as mulheres começavam a dizer: menino, se você quiser, é só pedir, para de roubar. Se você quer o doce, pede, moleque, pede. Então, pessoal, o nome do doce acabou virando pé de moleque. Só que o surgimento do termo não é pé no sentido dos seus pés de andar, é no sentido de pede, no sentido de pedir, pede moleque. E aí hoje o termo, né, foi passando o tempo, virou pé de moleque, mas o termo ideal é pede moleque. Ok, galera? Então a nossa aula é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.